gente. Tchau. Eu vou voltar agora na história. Você que não esteve comigo no começo, na abertura do programa, eu gostaria que você parasse agora. Que você parasse agora e prestasse atenção nesse drama que vive essa família em Almirante Tamandaré. Eu gostaria de, primeiramente, pedir para o Val, nosso diretor, colocar a imagem do Matheus aqui para mim. Este jovem, ele foi morto há 4 meses. 4 meses atrás, o Matheus foi morto. Mas o Matheus foi morto por engano. Os atiradores, os suspeitos, não queriam o Matheus, eles queriam o irmão dele. Agora presta atenção, você vai lembrar dessa história? Eu contei para você. O Matheus era um jovem bom, não tinha nada de errado com ele. Inclusive, ele seria o doador da medula óssea do pai. A chance de encontrar um doador de medula óssea é de 1 a cada 100 mil. E o seu Antônio tinha o filho que seria o doador. Logo, ele passaria pelo transplante. Matheus foi morto 4 meses atrás. O alvo seria o irmão dele. O irmão dele escapou, mas não por muito tempo. Exatamente 4 meses depois da morte do Matheus, o pai e a mãe viveram a morte do filho, que seria o alvo de 4 meses atrás. Um verdadeiro drama nessa família. O Thiago Silva tem mais informações pra gente agora, preparou também uma reportagem especial desse caso. Pois não, Thiago? E só para você entender melhor, né, essa história, o Jason, o Matheus, que seria o doador, ele foi assassinado na véspera de doar a medula para o pai, não pôde fazer o seu Antônio não pôde fazer esse transplante, ele achou um outro doador, só que não foi tão compatível como o filho Matheus. O filho Matheus era 100% a questão de fazer, né, esse transplante. Ele fez o transplante recentemente, ô Jason, mas a medula não pegou. Ele vive, né, como o doador não foi o 100%, como esperavam os médicos lá do filho Matheus, o seu Antônio hoje ele luta contra um câncer. Tá gravado na minha memória aqui, ô Jason, o dia da morte do filho Matheus, eu acompanhei o seu Antônio subindo a ladeira lá onde estava acontecendo o velório, e ele foi a pé. Hoje, numa cena bem difícil, ele está debilitado e já está numa cadeira de rodas. Mesmo assim, esse pai, não sei da onde, Jason, ele tira forças para tentar cobrar por justiça e continuar lutando contra um câncer. A partir de agora, você acompanha aqui no Balanço Geral o drama que passa essa família. Acompanhe. Uma família que sofre. Dona Doralice e seu Antônio tiveram em 4 meses 2 filhos assassinados. Uma dor sem fim. A história da família comoveu a cidade quando, em novembro do ano passado, o jovem Matheus, um dia antes de doar a medula para o pai Antônio, foi assassinado. O crime aconteceu em Almirante Tamandaré. Seu Antônio deixou o hospital para se despedir do filho, na época morto por engano. O senhor queria dar o adeus ao filho, seu Antônio? Oh, Deus. Coisa que eu não espero acontecer uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Eu ia estar tratando, mas também acontece isso aí. Matheus foi assassinado em novembro. Foi baleado quando voltava de uma mercearia. Ele foi morto no lugar do irmão. Os criminosos procuravam por Guilherme, mas atiraram em Matheus. Ontem, Guilherme, enfim, foi encontrado. Os criminosos não esqueceram e resolveram matá-lo. Guilherme saiu de casa na tarde de quarta-feira com o pretexto de arrumar a motocicleta. Ele veio para essa área, foi atraído para essa região aqui, um local de um matagal, distante da região central de Almirante Tamandaré. Segundo as informações, aqui ele chegou a conversar com os assassinos. Logo em seguida, Guilherme foi atingido por pelo menos 5 disparos. Ele caiu morto nesse ponto aqui. A gente consegue observar, inclusive, as marcas do veículo
utilizado pelos assassinos. Os moradores aqui da região do Pacotuba chegaram a escutar os tiros. Mas aqui, como é um local distante, ninguém imaginou que o jovem teria sido assassinado. Exatamente no dia em que completa 4 meses da morte de Matheus, os pais tiveram que sepultar o corpo do filho Guilherme. Nessa hora, faltam palavras para consolar a família. Seu Antônio, debilitado por conta de um câncer, não conseguiu passar pelo transplante. O filho com medula compatível fora morto na véspera da cirurgia. Ele chegou amparado pela família. Com saúde frágil, difícil saber de onde este homem encontra forças para continuar lutando. Só Deus para dar força pra gente, né? Não pode existir, né? Pedir força para Deus e lutar, né? Seu Antônio esteve com o filho Guilherme na tarde de quarta-feira. Segundo o pai, o filho aparentava estar bem. Ele saiu, disse que voltava ali, que não parava com nós. Daí já não volta mais. Como é que ele estava? Estava bem, estava trabalhando. A família está com medo, não sabe o que ainda terá que enfrentar. Imaginou que ia acontecer um negócio desse? Eu não pensou nada, né? Mas a gente já estava com medo por causa do que aconteceu com o outro, né? Numa cerimônia reservada para pouca gente, aconteceu a despedida de Guilherme e a emoção tomou conta de todos. Antônio, o senhor vai continuar lutando? Já lutando, já. É isso, Jasso. Felizmente, crime registrado em Almirante Tamandaré, seu Antônio, que você viu aí na reportagem, luta contra um câncer e teve, num espaço de 4 meses, 2 filhos assassinados. A gente também manteve contato com a Polícia Civil de Almirante Tamandaré para saber em relação à investigação da morte de Guilherme. A informação da polícia é que os responsáveis pela morte do Matheus lá atrás, em novembro do ano passado, foram presos e continuam detidos. A polícia ainda não tem pistas em relação aos autores do crime de ontem à tarde, ali em Tamandaré. Jasso. Ou seja, Tiago, ajuda a gente a entender. Ajuda a gente a entender se os autores da morte do Matheus, 4 meses atrás, estão presos. É isso? Quer dizer, a dívida continuou, algum tipo de dívida que ele tinha com alguém maior e que deve ter contratado um novo serviço para matar o Guilherme. É mais ou menos isso, ô Tiago? A informação que a gente recebeu lá no local, que infelizmente o Guilherme, ele tinha problemas com a questão da droga e teria sido apontado, segundo informações, como responsável por um homicídio ocorrido ali no município de Almirante Tamandaré. Até a família fala que o Guilherme, infelizmente, ele descambou pro lado errado. O Matheus não tinha problema com ninguém. O Matheus, que morreu lá em novembro, era um adolescente, bem quisto por todo mundo, era da escola para casa, da casa para escola. Já o Guilherme, ele teve problemas com drogas e homicídio. Mas, como você viu aí na reportagem, eu perguntei pro seu Antônio, como é que estava o Guilherme? Ele falou, olha, o meu filho estava trabalhando, estava tentando uma vida nova. Porém, o Guilherme não morava com os pais. Então, o Guilherme, de vez em quando, visitava o seu Antônio, a dona Doralice, a esposa, a mãe do Guilherme. Mas a informação, infelizmente, é que o Guilherme tinha, sim, problemas com muita gente por conta da questão da droga. Jasso. Tiago, e você chegou a ver a dona Doralice? Porque na reportagem passada ela chorou muito e não seria diferente, né? Tinha todas as razões do mundo para isso, havia acabado de perder um filho. E como é que estão aí os parentes, a dona Doralice? Você chegou a vê-la? Sim, vi, transmiti um abraço do Balanço Geral para ela, conversei com a dona Doralice, completamente abalada, porque quando a gente chegou no velório, a mãe também estava chegando, chegou junto com o seu Antônio. Seu Antônio, embora debilitado, ele, na sua simplicidade, tentou demonstrar forças. A dona Doralice desabou em chorar, ela foi de encontro ali ao caixão onde estava o filho, sentou e ali ficou. Jasso,
muito emotiva. Era o filho caçula, o menino caçula dela, que acabou sendo assassinado. Eu lembro na época, eu perguntei inclusive para dona Doralice, porque se mataram o Matheus, ela tinha medo de que voltassem para matar o Guilherme. A gente trocou mensagens, ela ficou com o meu telefone, ela vivia me mandando algumas mensagens dizendo, olha, estão rondando, tem gente estranha aqui no bairro. A gente tentava conversava sempre com ela e ela estava um pouco mais calma. Ela disse que até iria tirar o filho de Almirante Tamandaré, mas por conta da simplicidade, da dificuldade, o seu Antônio hoje recebe um benefício, não tinha uma condição financeira para mandar o filho para outro lugar. Ele teve que assumir o risco de ficar morando ali na cidade. A mãe está inconsolável, Jasso. Tiago, obrigado pelas informações. Veja só, minha gente, é aquilo que eu sempre digo. Antes de você se envolver com o mundo do crime, antes de se envolver com o mundo das drogas, pensa muito. Mas pense muito mesmo. Porque coloca muitas vezes em risco a família, como foi o caso dessa família. Coloca-se sempre a família em risco. A partir do momento que passa a se envolver com o mundo das drogas, a família passa a correr risco também. 2 filhos mortos num período de 4 meses. Dona Doralice, seu Antônio, que Deus dê muita força para vocês para continuar a viver. Os nossos mais sinceros sentimentos, mais uma vez aqui, a esse pai, a essa mãe.